Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. 2 de Pedro 2, de 1 a 3. O apóstolo Pedro firma as estacas para que a igreja dependa da palavra de Deus, demonstrando que nenhuma profecia fora da Escritura teria autoridade a partir da era apostólica, mas que todos deveriam estudar, conhecer a palavra profética conforme revelada nas Escrituras. Assim como o apóstolo Paulo declara em 2 Timóteo, foi lembrado por outros irmãos, Reinaldo e também Ernesto, de que toda a Escritura é inspirada por Deus, vem do hálito de Deus, vem do ser de Deus. E a palavra é Escritura, não é qualquer mensagem mística que alguém alegue ser palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja maduro, completo, perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo reforça, assim como Pedro, a base da inspiração da palavra de Deus. E Paulo chega a dizer que os irmãos que leram suas cartas não receberam as suas cartas como palavra de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. Claro que Deus utilizou-se de vários meios, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1. Aos pais, aos antepassados, aos patriarcas, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Portanto, há um progresso na revelação, há uma revelação cumulativa, mas chega o momento em que ela se cristaliza na Escritura e está perfeita, completa. Não há necessidade de adições modernas, mesmo que tenhamos traduções excelentes na modernidade, mas ela está completa. Não precisamos tirar uma parte sequer dela, como Jesus falou, não é? Para que nada fosse mudado, porque nem um iota no grego, que é uma letra bem pequenininha, o iod hebraico, nem um tio, que significa uma partezinha, um rabinho de letra hebraica, do dalet, a parte que termina o dalet, aquele rabinho de letra, passaria de toda a lei? Tudo se cumpriria e há de se cumprir. E o apóstolo Pedro, então, com base nisso, diz o seguinte no capítulo 2: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, disfarçadamente. Ninguém vai chegar na igreja e dizer: Jesus não presta. Jesus é um falso. Vamos mudar a nossa concepção. Não. A maneira pela qual eles vão atuar é sutil. É uma meia verdade, que pode ser uma meia mentira, é um raciocínio falaz, é uma lógica que parece muito lógica humanamente, mas despreza o poder sobrenatural da palavra de Deus, como ela é em si, tirando a normalidade da Escritura, ou tentando humanizá-la pura e simplesmente, pela eliminação do elemento sobrenatural na revelação bíblica. Assim como no meio dos profetas, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. É uma mistura de mudança doutrinária que folga o ambiente eclesiástico, que folga a igreja para práticas livres, para tolerância total, em nome da graça. É assim que Judas diz, que eles transformarão a graça de Deus em libertinagem, em nome da graça. A graça é um conceito maravilhoso, no hebraico hesed, no grego charis,
Em ambos os testamentos, o princípio é daquele favor imerecido e até inesperado que nos vem da parte de Deus. Não é? É aquela compaixão leal, o amor leal de Deus, conforme vemos no termo hebraico hesed. Mas eles transformam a graça em libertinagem. Práticas libertinas no versículo 2. E por causa deles será infamado, mal falado o caminho da verdade, também movidos por avareza. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. É muito semelhante à linguagem de Judas, porque a ameaça estava correndo por vários lados. A infiltração do alicerce começava a ficar evidente. Então o Espírito de Deus muda a direção para que Judas escreva sobre isso, e Pedro já vai direto ao ponto na segunda carta. Portanto, ele faz uma conscientização vital pela sobrevivência da igreja. A conscientização vital do apóstolo. E nós chegamos ao capítulo 3. Talvez alguém diga, mas o senhor não vai terminar o capítulo 2? Calma, espere um pouquinho. Nós vamos fazer um sanduíche. Lembram-se da pinça? O capítulo 1, a primeira haste, e o capítulo 3, a segunda haste, pois são esses capítulos que vão nos mostrar que elementos proféticos são esses, que nos ajudam a entender a realidade dessa infiltração da mentira, que mina o alicerce da verdade, também no presente momento, não só naqueles dias. E aí vem uma exortação motivacional do apóstolo, não segundo um positivismo exacerbado de palestrantes da modernidade, que usam palavras fictícias para tentar gerar motivação, onde não há nenhuma base até mesmo para motivação em alguns aspectos, não é? Mas simplesmente querem empurrar a coisa para frente. Porque se os problemas básicos, existenciais do ser humano não forem resolvidos quanto à sua vida, quanto ao propósito da sua vida neste mundo, quanto à razão e à certeza da sua existência e do seu futuro, que razão tem para ficar motivado, a não ser certa expectação de juízo, que é o que a Bíblia diz. Mas aqui há uma exortação motivacional, em 2 de Pedro 3, eu peço que os irmãos voltem então as páginas para o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. E neste ponto identificamos a razão. Agora se torna clara a ameaça. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Em nenhum momento Pedro diz, vocês são muito tolinhos, bobinhos. Não, ele sabia que aqueles irmãos já estavam se dedicando e conhecendo a verdade, mas precisavam estar atentos e cada vez mais informados. Informação é fundamental contra o erro, contra o crime, não é? Em tantos aspectos da vida. Da mesma forma, essa informação era vital e isso geraria uma motivação verdadeira. Em ambas essas cartas, já que ele diz que é a segunda epístola, assumindo que tinha escrito a primeira, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, nessa transição e identificação dos canais da revelação de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, além dos profetas do Novo Testamento. Querem um exemplo? Creio eu. Lucas era apóstolo? Estava ligado a algum apóstolo? Não? Não? Claro que sim. A Paulo. Mas Lucas foi canal da revelação de Deus no Novo Testamento? Não? Não mesmo. Já ouviram falar do Evangelho de Lucas? Não é apócrifo, nem pseudepigráfico. Já ouviram falar do livro de Atos dos Apóstolos? Foi escrito pelo médico amado, missionário, canal da revelação de Deus, Lucas, a quem eu creio que fosse profeta do Novo Testamento. Não era apóstolo. Mas a Bíblia diz que a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 2. Sendo ele mesmo Cristo a pedra angular.
Outro irmão, Marcos, aquele mesmo que se tornara reprovável no início. Lembram-se do conflito entre Paulo e Barnabé? O mesmo Marcos, mais tarde, foi usado como profeta no Novo Testamento para a revelação da palavra de Deus no livro de Marcos. Portanto, esses profetas já atuavam no Antigo Testamento, a base toda do Antigo Testamento, e os apóstolos e profetas no Novo Testamento.